Olá, amados, sejam bem-vindos. Módulo 2, aula 3, planejando a conferência missionária. Sabe o que nós vamos aprender nessa aula? Tudo pronto? Luz, câmera, ação. Tudo vai dar certo. Não se preocupe. Você está preparado? Vem comigo. Queridos, nessa aula, planejando a conferência missionária, é muito importante essa etapa, onde tudo está pronto para começar. Olha, ter alvos do evento, alvos e objetivos do evento bem claro e bem visível na igreja. Então você precisa ter, se não tiver um banner, que eu aconselho ter, para deixar no hall da igreja, na entrada, e você pode usar nas transparências em projetor, alvos antes do culto começar. Então você pode fazer a contagem regressiva, onde tem os alvos, as metas, e vai lá, 10, 9, 8, e deixa os alvos e as metas. Todas as vezes, antes de começar o culto, você vai ter lá os alvos e as metas. Aquilo vai entrando na mente, no coração. Nos momentos de ofertório da igreja, você vai passar. Se você tem muitos alvos e objetivos, em cada culto você vai abordando um e outro, ok? Mas isso precisa estar bem evidente, de maneira que todos os membros vão saber. Se vai fazer, se vai acontecer, é outra história, mas precisa ter bem claro isso, beleza? Você então dividiu tarefas e o tempo para cada parte do culto e o que vai acontecer fora do culto. Então você vai ter o antes do culto, durante o culto, depois do culto. Nós estamos falando já dos dias da conferência. O que vai acontecer antes do culto? Porque o culto não começa quando dá 19h30. Não, queridos. Já vem antes. Você vai ter uma equipe que vai estar orando, né? Sempre conectado com tudo que vai estar acontecendo, orando pela equipe, orando pela banda de louvor, orando pelo preletor, quem vai dar testemunho. Todos os detalhes do culto, você tem uma equipe que vai estar orando. Cada dia uma equipe diferente ou sempre a mesma equipe, beleza? Você vai ter a equipe de recepção, que vai ter cartazes, bem-vindo à casa do Pai, que bom que você chegou. E aí você pode ter uma equipe de frente, onde vai ter alguém segurando um cartaz, cartolina ou um bannerzinho pequeno que você enrola lá e deixa, e uma outra pessoa para dar um abraço. Eu sei que no período de pandemia não dá, mas a pandemia vai passar e você vai poder abraçar, dar as boas-vindas. E aí você pode colocar uma frase de efeito: bem-vindo à conferência missionária, sua vida vai mudar. Coisa simples assim, percebe? Então essa equipe de boas-vindas, cada pessoa envolvida precisa entender esse espírito da conferência missionária. Outra coisa, você vai precisar de gente amável para abrir as portas para quem vem, para quem entra. Você precisa ter gente sorridente, entendendo o seguinte: a primeira impressão é a que marca. Então eu louvo a Deus por você ser voluntário para abrir e fechar a porta. Isso é importante. Um sorriso, boas-vindas, que bom que você chegou. Coisa simples vai cativando as pessoas. Você também não pode esquecer de ter voluntários orando o tempo todo. Durante o culto, sim, queridos, durante o culto, orando lá no fundo do templo e até nas laterais. Não precisa levantar as mãos e falar, mas gente orando, intercedendo. Senhor, abençoa quem está ouvindo. Senhor, abençoa quem está falando, ministrando. Cada momento. Você pode ter equipes distintas, diferentes, para cada culto. Ou você pode ter uma equipe permanente. A decisão é sua. Queridos, se você tem um momento no culto, eu sugiro que você tenha um tempo para orar. Cada dia, se você vai, por exemplo, se o seu foco é dentro de missões urbanas, dentro da sua cidade, então orar por projetos sociais, orar por oportunidades, orar pelos testemunhos de missionários que estão dando. Cada dia de culto, uma oração diferente, um foco diferente, onde você vai colocar a igreja para orar. Uma outra maneira, você pode ter os pedidos
de missionários. A sua igreja tem missionário, pede para eles mandarem os pedidos. E aí você pode colocar debaixo do banco, debaixo da cadeira, os pedidos, colocando com uma fita crepe, para ficar fácil tirar. E ali tem um pedido. E você pode colocar a logomarca da conferência missionária e o outro lado, o pedido. E aí você dobra, coloca lá para ficar fácil achar. E na hora de oração, você põe o povo para orar, pede para abrir a boca, para falar alto e orar diretamente naquele momento. Às vezes, você vai poder colocar bexigas e colocar os pedidos dentro, vai encher, e você pode colocar com uma rede no teto da igreja, e tem um determinado momento que é para orar, e aquela rede se solta, as bexigas caem, você vai fazer um santo barulho na igreja, estourando, pegando o pedido e orando naquele momento. Coisa linda, coisa gostosa, coisa abençoada. Se você não ora, se você não incentiva, se você não encoraja as pessoas a orarem, vai ser uma igreja que não vai ter a cultura da oração. Mas começa com você. Começa você dando exemplo, encorajando, motivando a orar. Perfeito? Você pode ter uma equipe fora do templo orando. Você pode ter uma equipe dentro, no fundo orando. Mas você precisa levar a igreja toda a orar naquele momento. Às vezes você tem um missionário num país que está vivendo uma determinada circunstância. Ore. Se não tem, vai lá em Portas Abertas, no site, pega os pedidos e diga, nós vamos estar orando por esse pedido agora, porque há uma necessidade. Oração, queridos. Use a criatividade. Deus vai te usar poderosamente. Os testemunhos missionários precisam ter um tempo certo para falar, para contar experiências e desafiar a igreja a se engajar. Então, a minha sugestão, 20 minutos estourando. O missionário tem que entender, ele lê um versículo e começa a contar a experiência. Agora, se a experiência desse missionário é muito forte, é impactante, de repente você tem que repensar se, ao invés de ter a palavra da mensagem, talvez o testemunho é maior, mais longo, mais profundo, que precisa ser trabalhado. Então tem que pesar essas duas coisas, tá bom? Mas geralmente, testemunho vai antes ou vai depois da palavra, e você dá 15, no máximo 20 minutos. Ele pode usar transparência e tudo, mas não pode passar do tempo. E aí ele precisa fazer o quê? Treinar o que vai falar. Equalizar o tempo para poder ser uma bênção muito grande. Faça, queridos, entrevistas com os preletores, com os missionários, com os representantes das agências missionárias, com membros da igreja, e não esqueça do seu pastor principal, ok? Pega lá o seu celular, no sentido horizontal, num lugar que tenha boa iluminação, um som, pega uma sala calminha e tal, se for preciso, põe gente voluntária do lado de fora, para manter o silêncio ali, e grave. Se você puder, use banners como esse que eu tenho aqui atrás, da conferência. A gente chama uma zona mista, onde é de entrevista com esses amados cooperadores da conferência missionária. Então você pega o missionário, como está sendo essa experiência para você, o que você tem como expectativa e tal. Você pega um membro da igreja, o pastor, e cada um vai falando. Sabe por quê, queridos? Depois você vai ter um trabalho pós-conferência em redes sociais. Então, depois eu vou falar isso na próxima aula, mas hoje você precisa gravar durante a conferência. Por quê? Por causa da atmosfera. Está pegando fogo, está surtindo efeito, as pessoas estão vivendo isso e elas vão colocar emoção nas suas palavras. Quando o pregador principal for falar, ele precisa ter tempo suficiente para ministrar a palavra. Eu costumo colocar pelo menos 1 hora, e é por isso que eu conheço antes as mensagens, a pregação, o estilo. Talvez vai ser preciso você dar um tempo maior, 1h30 talvez, para o pregador. Então isso aí fica a seu critério. Cuidado, não encha o culto e faça correr o risco do pregador ter um tempo reduzido. Você já imaginou trazer alguém de fora, de outro estado, de outro país, para ele falar 15, 20 minutos? Então, queridos,
Lembre que é excelência. Então, para fazermos com excelência, é preciso organizar, planejar, cronometrar. Não vai ser uma coisa rigorosa, uma camisa de força, mas precisa estar dentro de uma expectativa para gerar no povo o desejo de contribuir com a obra missionária. Deu para pegar? Maravilha! Verifique com as pessoas que vão precisar de utilizar os recursos multimídia, o projeção, né? Por quê? Porque tem gente que usa o Mac e tem gente que usa o Microsoft, sistemas diferentes, então precisa chegar antes, testar vídeo, transparência, tudo que vai ser utilizado para não chegar na hora, dar o play e não funciona. Eu sei que tem as batalhas espirituais, tudo pronto, tudo testado, e na hora do play dá problema. Isso é um outro problema. Mas o que você não pode correr o risco é de não testar o material antes. Então faça isso para você não ter problema. Próxima coisa que você tem que cuidar: decoração. Decoração do templo, decoração do hall da igreja e às vezes até a decoração fora do hall da igreja, fora do templo. Isso é muito importante. Decoração precisa estar baseado com o tema que você tem. Então, qual vai ser o tema? África. Então tem várias maneiras de você decorar o cenário dentro do templo, no hall da igreja e fora da igreja. Mas tem que acompanhar a temática. Procure irmãos crentes em Jesus que pode auxiliar, que pode até doar o seu tempo e te dar dicas preciosas. Mas se você não decorar, vai ficar uma coisa fria. Se você coloca só bandeiras todo ano, vai ficar igual. Então você precisa ir colocando. Até porque, olha só que coisa interessante. Você pode colocar um ano o foco em África, outro ano em povos indígenas, outro ano no Nordeste ou no Sul do Brasil, o outro ano em projetos sociais. Outro ano você pode colocar, por exemplo, o leste europeu, o asiático. Cada ano você vai dando foco. Cada ano você vai decorando de uma maneira que vai conciliar com o tema. Deu para entender? Maravilha! Próximo passo: ordem de culto. Há um modelo sugestivo que eu estou dando aqui para você, para te ajudar a como utilizar a ordem de culto. Tenha certeza que em cada item o seu checklist, tudo que você tinha preparado, está sendo cumprido com excelência. Sabe, queridos, não é o tempo, olha, durou 3 horas o culto. Nossos cultos de conferência é 1 hora de palavra e 1 hora o restante, 2 horas. E eu procuro colocar 1h30, 1h40. Lembre-se, eu preciso deixar o gostinho de quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Percebe? A ordem do culto, lógico, vai ter um tempo de louvor, vai ter um tempo de oração, vai ter um tempo de testemunho, vai ter um tempo de palavra, vai ter um tempo de apelo, de oferta em cada culto. E aí, se você fizer 1 hora de palavra, quanto tempo eu vou dar para cada uma dessas coisas? Quantas músicas eu posso inserir? Queridos, o culto é o carro-chefe. O culto é a tua vitrine. O culto é onde tudo vai acontecer. Percebe? E se você não caprichar, você vai ter dificuldades. Próximo item que a gente não pode deixar de fora: fotografia. Queridos, você precisa ter alguém. Às vezes vai ter até um profissional que ele vai doar o tempo, o equipamento dele para fazer esse serviço. E às vezes você não tem um profissional assim. Então pegue alguém que gosta e faça cursos pela internet antes da conferência, para quando chegar na conferência, ele vai batendo foto do ambiente, do cenário, tudo pronto. Ele bata foto dos momentos do culto, pessoas sendo recebidas pela equipe de recepção, pessoas que estão abrindo a porta para os outros entrarem com aquele sorriso gostoso, as equipes, o pessoal que está orando, o pessoal do louvor. Tem tanta foto cada dia, o trabalho com as crianças, enfim, documente tudo. E olha, no momento do culto, peça para as pessoas tirarem uma selfie. E aí eles vão dar um hashtag Conferência Missionária 2020, e aí
manda para lá. O que vai acontecer? Você vai impulsionar as pessoas que vão curtir sua foto, a foto do amigo, da igreja, de todas as coisas. Então fotografe, não deixe passar nada. Talvez você vai ter que ter 2 voluntários para fotografar, porque tem muitos detalhes, percebe? E aí tem possibilidade de documentar de uma maneira com excelência. Trabalho com as crianças. Queridos, você não pode cometer o pecado de fazer uma conferência missionária e deixar as crianças para só serem cuidadas. Não é isso. Você vai ter conferência missionária infantil, mesmo tema, linguagem diferente. Percebe? Então não esqueça das crianças. Você precisa, da mesma forma como está cuidando da decoração, do culto, dos preletores, se reunir com quem cuida do ministério infantil da sua igreja e planejar. Quantas salas existem? Quais são as faixas etárias? Bem, quantos missionários eu preciso para dar testemunho? Então você precisa se organizar, se preparar juntamente com aquela equipe e adaptar as coisas para aquela faixa etária. O que isso vai causar a longo prazo? No decorrer dos anos, aquelas crianças já vão crescer com espírito missionário, vão orar, vão contribuir, vão até ser candidato para o campo missionário. Eu tenho o Ivo Pina, que hoje está no campo missionário, tem um projeto no Marrocos, sul da Espanha. Ele começou quando a gente tinha um trabalho estilo escoteiro, os embaixadores do rei, no Conjunto União. Ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele mudou de vida e ele começou a crescer. E hoje ele é membro da Igreja Batista Memorial na cidade de Campo Grande. Teve o chamado, foi para o campo missionário e é uma bênção. Sabe como começou? Quando criança, queridos. Então invista para você ver o retorno a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para a glória do Senhor. Beleza? Não esqueça de levar pastores para falar para as crianças, missionários para darem testemunhos e falarem para as crianças. Tem encontros talvez especiais, sorvete missionário com os adolescentes no sábado à tarde, onde vai ter um bate-papo informal, onde você vai provocar coisas na vida dos adolescentes para gerar dúvida, gerar curiosidade, gerar neles o desejo de conhecer um pouco mais de missões. Próxima coisa que acontece nas conferências missionárias e precisa melhorar: exposição das agências missionárias. Se você tem um espaço na sua igreja, você precisa convidar uma ou no máximo 2 agências missionárias para expor. Eles podem trazer os materiais para expor. Eles vão ter cartão de oração, livros, etc., camisetas, muita coisa. E é uma maneira de quê? De você divulgar a obra missionária, de ter alguém para dar testemunho, de ter alguém que vai poder compartilhar uma realidade que a sua igreja ainda não conhece, mas você sempre vai estar conhecendo uma agência missionária nova. Então convide, não dá para convidar muitas, convide uma, pelo menos uma, todo ano vai ter uma. E olha, nessa caminhada vai ter uma dessas agências que você vai ficar apaixonado e vai ter sempre alguém, todo ano, daquela agência participando na sua igreja. Vai ser algo fantástico. Não esqueça, muito importante, já que você vai ter agências com alguns materiais em cada culto, lá depois da mensagem, você pode divulgar 1, 2, no máximo 3 materiais. Olha, tem camiseta, olha, tem caneca, tem squeezes, olha, tem livro tal. Passe lá no stand e compra e continue investindo na obra missionária. Não perca a oportunidade. Avance cada vez mais para a glória do Senhor. Estamos chegando ao final dessa aula. Olha, resultados da conferência missionária serão a visão e a paixão pela obra missionária sendo desenvolvidas. É para isso que tem uma conferência. Vai aquecer a paixão, vai impulsionar a visão para crescer e ser desenvolvida. Segundo, interesse pela evangelização no mundo vai aumentar, queridos. Você vai cada vez mais percebendo que as pessoas vão querer evangelizar, ganhar as pessoas em outros lugares. Terceiro, identificação com a evangelização mundial é intensificada, ou seja, vai se identificando.
é possível que a sua igreja adote um povo não alcançado. Os Tuaregs, por exemplo, é um povo Marrocos que é considerado inalcançável. E você vai começar a orar. Orar é o começo para a porta se abrir. De repente vai aparecer um missionário da sua igreja, de outra igreja, querendo ir. Se estava orando, Deus deu oportunidade. E aí a sua igreja se mobiliza, levanta recurso, adota esse missionário e vai. Não quer dizer que aquele povo deixou de ser alcançado. Ele ainda precisa ser alcançado. Aí nós vamos ter o cuidado integral do missionário. Viagens missionárias é um processo. Mas Deus está intensificando a evangelização mundial. Quarto, envolvimento financeiro da igreja pela evangelização do mundo vai crescer. Então você vai fazer um desafio. Dentro do culto, nós usamos OMF, oferta missionária de fé. Talvez a sua igreja tenha promoção de missões mundiais, depois estaduais, depois nacionais, depois locais. Não sei como a sua igreja faz, mas o impulsionamento, o encorajamento, a motivação para ajudar financeiramente vai crescer em nome de Jesus. E por fim, o ministério da igreja local é ampliado, vai passando a ter cada vez mais importância o que a área de missões da igreja local faz, como faz e por que faz. Não esqueça, sempre a gente precisa expor por que fazemos o que fazemos. É por gratidão a Deus. Ele nos salvou do inferno. Ele nos perdoou dos pecados. E Ele nos transportou do império das trevas para o império da luz. Então é gratidão, é gratidão, é gratidão, mas também é privilégio. Esse Deus que nos salvou da perdição, Ele nos colocou numa posição de pregar o evangelho, de compartilhar o amor de Deus. Então eu não vou deixar fora aquilo que Deus está dando de oportunidade. Ouvi pela primeira vez a Nauzira falando o seguinte: Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. É exatamente isso, queridos. Senhor, não deixe esta igreja de fora daquilo que o Senhor tem planejado para a vida dela. Beleza, queridos? Muito bem. Desafio da aula de hoje. Primeiro, peça para o seu pastor dirigir cada culto da conferência missionária. Sim, é uma maneira de você honrá-lo e ele saber que você está aí para abençoar a vida. Você não está preocupado em quem está lá na frente, não. Você quer abençoar. Isso vai fazer muita diferença. Agora, se ele pedir para você dirigir, beleza, tá bom? Segundo desafio, não esqueça de lembrar a cada equipe que trabalha com você por que estamos fazendo o que fazemos. Gratidão e privilégio. Beleza? Quais são, no setor Quero Mais, os 2 livros que eu quero recomendar você devorar? Lírio entre os espinhos. Sensacional esse livro. Você vai gostar, você vai ganhar muita experiência para compartilhar com a igreja na conferência missionária o que Deus tem. E também Missão Integral do René Padilha, um livro que vai mostrar muitas coisas novas e ampliar o horizonte na tua vida. Você está preparado? 2 livros imperdíveis. Tem dúvida? Escreve para a gente. Nós vamos preparar um vídeo para você e nós vamos te ajudar a melhorar ainda mais a conferência missionária, que vai ser uma bênção. Beleza? Até a próxima!